O centro clássico. Pessoal, centro clássico é quando nós temos esses dois peões unidos centralmente. No caso das brancas, E4 e D4. Poderia ser das pretas também em E5 e D5. E esses dois peões unidos, podemos até chamar de flutuantes, são o que chamamos de centro clássico. O melhor centro do xadrez, o mais cobiçado. Porque ele domina algumas casinhas do campo do adversário. Percebam que os peões do adversário, eles não são tão relevantes. Poderia estar nessa formação, poderia estar um dos peões atacando o centro clássico. Eles poderiam até não existir, por exemplo, vou tirar um peão aqui, isso também é centro clássico, vou tirar os dois. O que importa é a formação dos peões flutuantes de um dos dois jogadores. Esse também pode ser chamado centro clássico, só que centro clássico avançado. Ok? O centro clássico original, padrão, é em D4 e E4. Normalmente as brancas que conseguem, né? Porque elas jogam primeiro. Mas as pretas também podem conseguir. O centro clássico. O pequeno centro. Agora, pessoal, no pequeno centro, que é essa formação que eu coloquei aí no tabuleiro, também poderia ser ao contrário, tá? Deixa eu inverter aqui. Poderia ser assim também. O pequeno centro, ele lembra muito o centro clássico. Então, imagina que tinha um peão aqui e um peão aqui. E aí esse peão captura e ele foi capturado por outra peça. Eu vou só tirar ele nessa posição. O pequeno centro é o centro clássico pela metade. Okay? Por isso que o nome é pequeno, né? Porque ele é como se fosse a metade do centro clássico. Ele também confere vantagem de espaço. O peão ainda controla duas casinhas do campo do adversário, porém controla metade do que poderia com o centro clássico, né? Então, o pequeno centro, normalmente, você não luta por ele. Ele é só digamos, uma consequência de você ter perdido o centro clássico. Mas ainda assim, é melhor ter o pequeno centro do que perder o centro de uma vez, né? É importante notar que tem que ser nessa formação, tá? Esse peão poderia estar para trás, mas esse peãozinho aqui, ele tem que estar dominando o centro, duas casinhas do adversário. O peão do adversário pode estar na casa inicial ou uma para frente, ok. Mas ele não pode estar duas, porque aí já está em contato, aí já mudou a ideia do pequeno centro, né? E ele também não poderia estar na mesma coluna. Isso também tem outro nome que nós vamos ver no futuro. Os peões têm que estar em colunas adjacentes, ok? Então assim, pequeno centro, assim, pequeno centro, peão para trás, pequeno centro. Assim não é necessariamente o pequeno centro, tá? As pretas poderiam pegar o pequeno centro elas, por exemplo. Quem conseguir invadir a sua quarta linha primeiro, pega o pequeno centro nesse caso. Vamos supor que os peões estivessem assim, nessa formação. Quem avançar duas primeiro, pega o pequeno centro. Ok? É possível que esse peão, por capturas, ele volte para cá. Né? Ele capture alguém e volte para a coluna D. É possível. Mas, por enquanto, o pequeno centro é realmente o que as brancas aqui podem fazer, né? O centro fechado, ou então também pode ser chamado de centro bloqueado ou centro cerrado. O centro bloqueado é quando ambos os peões estão travados um pelo outro, de modo que não tem mais o que fazer. Os peões centrais, e lembra, estamos falando de centro, estamos falando de peões centrais, né? Eu posso até tirar os outros só para ilustrar. Os outros peões, eles não importam, né? Os peões centrais, eles estão bloqueados. Bloqueados, não tem o que fazer. Portanto, o jogo vai se desenvolver pelas laterais, pelas alas, como nós dizemos, né? Agora deixa eu colocar os peões aqui de volta. Quando os peões eles estão assim realmente completamente bloqueados, chamamos de centro bloqueado ou centro fechado. Poderia também ser assim. Ok? Veja, se os peões estivessem um do lado do outro, isso aqui não é centro bloqueado, porque tem o que fazer. Os peões centrais, eles têm ação, né? Opa! Eles têm ações para fazer. No centro bloqueado, realmente não tem o que fazer. Então o jogo, ele sai do centro, o foco sai do centro para ir para as alas. Ou então, claro, pode também tentar quebrar o centro fechado, né? É possível. Mas o centro fechado, ele não tem atividade. Os peões centrais estão totalmente bloqueados. Centro semi-bloqueado. No centro semi-bloqueado, nós temos essa estrutura onde tem dois peões que se bloqueiam aqui em uma das colunas. Poderia ser na outra também, poderia ser assim. Ok? Um dos dois peões se bloqueia, porém a outra coluna, ainda é possível fazer um avanço. Nós chamamos esse centro de centro semi-bloqueado. Esse centro ele é bem interessante porque ele tem características de centro fechado. Então, normalmente tem ataques pelas alas.
Porém, ele pode muito facilmente se transformar em outros centros. Por exemplo, se eu avançar aqui o peão de F3 e depois E4, caso as pretas capturem, nós conseguimos voltar para o centro clássico. Um outro exemplo aqui. Se as brancas avançam direto e as pretas capturam, veja, vamos supor que uma peça aqui tinha um cavalo e ele captura aqui. Mas esse não é o ponto, eu só queria mostrar que depois dessa captura, esse avanço com a captura, agora nós temos a estrutura de pequeno centro. Eu vou tirar esse peão só para ilustrar. Vejam que nós temos aqui, os dois peões centrais indicam que nós temos o pequeno centro, onde as brancas têm um peão avançado do centro clássico, mas só um, e o adversário tem um peão adjacente, pequeno centro. Então, deixa eu colocar aqui os peões de volta, né? O centro semi-bloqueado, ele é muito interessante porque ele tem características de centro fechado, portanto, ataques pelas alas são interessantes, porém ele pode se transformar em vários outros centros diferentes. Centro simétrico. O centro simétrico é quando nós temos dois peões na mesma coluna central apenas, né? Tô falando dos peões centrais, né? E só. Poderiam estar nas casas iniciais. Poderia ter um avançado, o outro não. Poderia ter um avançado duas, o outro não. O fato é que os dois peões estão na mesma coluna. E é isso que basta. Poderia ser na outra coluna. Veja, se fossem peões em colunas adjacentes, já sabemos, isso é o pequeno centro. Mas se for na mesma coluna, os peões centrais, e aí de novo, os outros peões não importam, né? Eu vou tirá-los daqui. Se os peões centrais estão na mesma coluna, só tem um de cada, na mesma coluna, centro simétrico. Poderia ser assim, para cá. O simples fato... Opa, deixa eu tirar esses peões aqui. O simples fato dos peões estarem na mesma coluna central, nós chamamos de centro simétrico. Agora deixa eu voltar. Acho que é mais fácil voltar por aqui. Pronto. Vou tirar um peão, vou tirar outro peão. Centro simétrico. A característica do centro simétrico é que essa coluna aqui será usada pelos dois lados para as suas peças pesadas. Esse centro tem uma tendência de empate muito grande, tá? Mas não é porque tem tendência de empate que vai empatar, mas a coluna aberta aqui será muito utilizada pelas peças pesadas, pelas torres e pela dama, né? Normalmente essas peças se trocam, né, entre si, e aí sobra um jogo com peças leves, cavalo, bispo, etc. Essa é uma característica do centro simétrico. Centro simétrico. E por último, nós temos o centro aberto. No centro aberto, nós temos a ausência de peões centrais. Ao contrário do centro simétrico, que tem uma característica mais de empate, aqui a tendência é, pela sobra de espaço, ambos os jogadores consigam atacar bastante o adversário. Porque realmente tem muito espaço livre para ambos os jogadores poderem trabalhar. Então a tendência de partidas muito ferozes, muito violentas, né? E muitos ataques. É a característica do centro aberto, onde não tem mais peões para nenhum dos lados. Por fim, existem os centros sem nome, né? Por exemplo, se eu tenho só um peão central, meu adversário não tem nenhum peão central, né? Esse centro não tem nome. Existem algumas exceções assim que não tem nome, mas é porque realmente a teoria ela se sustenta sem isso. Por exemplo, esse peão a mais aqui, não importa mais tanto o centro, e sim o fato de haver uma maioria na ala da dama, que é o 4 contra 3, né? Bom, ou se existe nome, nós estamos nos baseando no livro do Pacman, né? Esse nome não é descrito lá. Mas, de fato, realmente o centro aqui já não é mais o que importa. O olhar da partida, nesse caso estratégico, ele se volta para a maioria de 4 contra 3, né? Onde esse peão é o peão candidato a ser um peão passado, né? Então o centro já não importa. Então existem alguns centros que eles não vão ter nome, ok? E se tivessem peões dobrados aqui, por exemplo, contra um peão aqui? Olha, o mais perto que se aproxima nesse caso aqui seria o pequeno centro, né? Digamos, nós ignoramos esse peão aqui central e chamamos de pequeno centro. São casos especiais, digamos assim. Não é exatamente o pequeno centro, né? Porque, bom, esse peão aqui está morrendo. O peão de trás impede a dama de bloquear. É um caso especial que não tem nome. Mas você pode chegar o mais próximo possível chamando de pequeno centro aqui, nesse caso. Ok?